Este é um drama intenso ambientado no coração do Brasil, onde as aparências muitas vezes escondem segredos profundos. Em Goiânia, sob um sol escaldante e entre os brindes de uma elite que preza pela honra familiar, Lorena verá seu mundo desmoronar no momento em que deveria ser o mais feliz de sua vida. Não se trata apenas de uma traição amorosa, mas de um golpe desferido por quem deveria protegê-la. O que acontece quando o silêncio de uma mulher ferida se torna sua arma mais letal? Prepare-se para uma jornada de frieza, estratégia e uma verdade que ninguém estava pronto para ouvir. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor de Goiânia em setembro não é apenas uma temperatura, é uma presença física que parece pesar sobre os ombros, um mormaço seco que sobe do asfalto e estala sob o sol impiedoso do cerrado. Eu sentia esse peso de uma forma diferente naquela tarde. Estava trancada na suíte master de um dos espaços de eventos mais luxuosos do setor marista, cercada pelo cheiro sufocante de lírios brancos e pelo perfume importado das minhas madrinhas. O espelho me devolvia a imagem de uma mulher que, teoricamente, tinha alcançado o ápice da felicidade. Meu vestido era uma obra de arte em renda francesa. Cada pérola costurada à mão parecia uma promessa de um futuro brilhante ao lado de Murilo. Murilo. Só de pensar no nome dele, meu coração dava aquele salto que eu acreditava ser amor, mas que hoje vejo que era apenas o presságio de uma queda livre. Ele era o genro perfeito para a elite goiana, um arquiteto de renome, vindo de uma família de pecuaristas tradicionais, com um sorriso que desarmava qualquer resistência. Meus pais, Otávio e Heloísa, brilhavam de orgulho. Para eles, aquele casamento não era apenas a união de dois jovens, mas a fusão de dois impérios locais. Você está deslumbrante, Lorena, minha irmã, Tainá, disse ao entrar no quarto. Eu a observei pelo reflexo. Tainá sempre foi o oposto de mim. Enquanto eu era filha sensata, a que cursou direito e assumiu os negócios da família, ela era o espírito livre, a artista que nunca terminava o que começava e que sempre precisava de um resgate emocional ou financeiro. Naquele dia, ela usava um vestido de seda terracota que realçava seu tom de pele, mas havia algo em seus olhos, uma inquietação que eu atribuía à emoção do momento. Mal sabia eu que aquela inquietação era, na verdade, o veneno sendo preparado para ser servido na taça de cristal. A cerimônia foi impecável. O pôr do sol tingiu o céu de Goiânia com tons de rosa e laranja enquanto caminhávamos para o altar montado sob uma enorme mangueira centenária. O som do quarteto de cordas ecoava pelo jardim, abafando o ruído urbano ao longe. Quando Murilo segurou minha mão e jurou fidelidade eterna perante 500 convidados da alta sociedade, eu realmente acreditei que o mundo era um lugar seguro. O suor frio que escorria pelas minhas costas era apenas o calor, eu dizia a mim mesma. A festa que se seguiu foi uma explosão de ostentação. O champanhe corria livremente, o buffet de iguarias regionais sofisticadas exalava o aroma de pequi e manteiga de garrafa, e a pista de dança já estava fervendo. Foi durante o momento do brinde, quando todos se calaram para ouvir as palavras dos noivos, que o meu mundo começou a ruir. Murilo levantou a taça, seu rosto iluminado pelos refletores da equipe de filmagem. Ele começou a falar sobre como eu era o seu porto seguro, sobre como nossa vida juntos seria uma construção eterna de felicidade. Foi então que Tainá, que estava na mesa da família logo à frente, se levantou bruscamente. Ela não estava com uma taça na mão, mas com um celular. O silêncio que se seguiu foi cortante. Murilo, você está falando de futuro, mas esqueceu de mencionar o presente que estamos carregando. A voz dela saiu trêmula, mas projetada para que todos ouvissem. Eu senti um calafrio que nem mesmo o calor goiano poderia explicar. Olhei para ela, confusa. Mamãe tentou segurar o braço de Tainá, mas ela se esquivou. Do que você está falando, Tainá? Perguntei, minha voz soando estranha nos meus próprios ouvidos, como se viesse debaixo d'água. Eu não posso mais esconder isso, Lorena. Eu tentei, por você, pela família, mas eu não aguento ver essa farsa. Eu estou grávida. E o bebê é do Murilo. O som de uma taça caindo e se estraçalhando no chão de mármore foi o único ruído que quebrou o choque coletivo por alguns segundos. Depois, o burburinho começou. Centenas de rostos se viraram em nossa direção. Os celulares que antes filmavam o brinde agora registravam o escândalo do ano. Olhei para Murilo. Ele estava estático, a cor sumindo de seu rosto, transformando-o em um estranho de mármore. Murilo. Eu sussurrei, esperando que ele negasse, que dissesse que ela estava louca,
que era mais um dos seus episódios em busca de atenção. Mas ele não disse nada. O silêncio dele foi a confissão mais barulhenta que já ouvi na vida. Meus pais agiram rápido, mas não da forma que eu esperava. Em vez de me acolherem, o primeiro instinto deles foi conter o dano à imagem da família. Papai nos arrastou, quase à força, para uma sala reservada atrás do buffet. O cheiro de comida quente ali era nauseante. Tainá, você perdeu o juízo? Meu pai rosnou, trancando a porta. Precisava ser aqui? Agora? Eu não aguentava mais, pai. O Murilo disse que ia terminar com a Lorena antes do casamento, mas ele não teve coragem. Tainá chorava de forma teatral, cobrindo o rosto com as mãos. Eu olhava para os três como se fossem alienígenas. Meu noivo, minha irmã e meus pais. Murilo finalmente quebrou o silêncio, tentando se aproximar de mim. Lorena, me escuta, foi um erro, uma única vez em uma noite que a gente tinha discutido. Uma única vez que resultou em um filho, Murilo? Eu o cortei, sentindo uma náusea profunda. Minha mãe, Heloísa, segurou minhas mãos. Suas mãos estavam frias, apesar do calor. Filha, por favor, pense com a cabeça. O que aconteceu é terrível, sim, mas Tainá é sua irmã. Ela é da família. Nós não podemos deixar que isso se torne um circo público. Perdoe-a. Vamos resolver isso entre nós, abafar o caso, dizer que ela se enganou. Perdoar? Minha voz subiu uma oitava. Ela está grávida do meu marido. No dia do meu casamento. Lorena, escute sua mãe. Meu pai interveio, sua voz de autoridade que sempre me silenciou. Família está acima de tudo. Se você fizer um escândalo agora, a nossa reputação em Goiânia acaba. Murilo vai assumir a criança financeiramente. Nós mandamos Tainá para passar um tempo na fazenda no Mato Grosso e você segue sua vida. É o melhor para todos. Eu olhei para os rostos deles. Eles não estavam preocupados com o meu coração partido. Eles estavam preocupados com as colunas sociais, com os contratos de Murilo, com a paz de fachada. Tainá me olhava por entre os dedos, e juro que vi um brilho de triunfo em seus olhos. Ela sempre teve inveja de tudo o que era meu. E agora, ela tinha tirado o meu chão com a bênção dos meus pais. Um silêncio gélido tomou conta de mim. A dor, que antes era uma chama ardente, se transformou em gelo. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, que pareceu confundir a todos na sala. Você tem razão, pai, eu disse, com uma calma que eu não sabia que possuía. Família é o que importa. Graças a Deus você entendeu, filha, mamãe suspirou, aliviada. Eu só preciso de um momento. Vou sair por trás, pegar um ar. Avisem aos convidados que eu passei mal com o calor. Eu me virei e saí da sala. Não olhei para Murilo. Não olhei para Tainá. Caminhei pelos corredores de serviço do espaço de eventos, o som da música da festa ficando cada vez mais baixo. Quando cheguei ao estacionamento, o ar seco da noite de Goiânia atingiu meu rosto. Eu não chorei. Eu entrei no meu carro, ainda de noiva, e dirigi para longe de tudo aquilo. Eles achavam que eu ia aceitar as migalhas daquela traição em nome da família. Mas eles não conheciam a Lorena que estava nascendo naquele momento sob o céu estrelado do Centro-Oeste. Eu tinha um mês até que as coisas realmente começassem a mudar. Um mês para esperar o tempo agir. E quando os resultados do DNA chegassem, eu não seria a vítima. Eu seria a juíza. O asfalto da BR-153 parecia lamber os pneus do meu carro enquanto eu dirigia sem destino certo sob o luar pálido de Goiás. O vestido de noiva, aquela estrutura de luxo e dor, era agora uma armadilha de seda que apertava meus pulmões. Estacionei no acostamento, em um ponto onde as luzes da cidade eram apenas um brilho difuso no horizonte seco do cerrado. O cheiro de terra batida e mato queimado, tão comum nessa época do ano em Goiânia, invadiu a cabine assim que desliguei o motor. Ali, no escuro, o silêncio era tão denso que eu podia ouvir a batida acelerada do meu próprio coração, um tambor descompassado clamando por uma justiça que as leis dos homens dificilmente me dariam. Eu não chorei. As lágrimas pareciam ter secado junto com o ar úmido que a estiagem levava embora. Com movimentos mecânicos, comecei a arrancar as pérolas do corpete. Uma a uma, elas caíam no assoalho do carro com um estalo seco, como pequenas sementes de uma vingança que eu ainda não sabia como cultivar. Quando finalmente consegui sair daquele traje, ficando apenas com a lingerie de renda que deveria ter sido para minha noite de núpcias, senti um frio súbito. Abri o porta-malas,
Peguei uma mala de viagem que já estava pronta para a lua de mel em Cancún e vesti um conjunto de moletom simples. Eu não era mais a noiva de Murilo. Eu era uma mulher que tinha acabado de ver sua vida ser leiloada pela própria família. Na manhã seguinte, o sol de Goiânia nasceu com uma agressividade renovada, iluminando as janelas de vidro fumê do meu apartamento no setor Bueno. O celular não parava. Eram centenas de notificações, mensagens de sinto muito, curiosos buscando detalhes do escândalo e, claro, as ligações incessantes do meu pai e da minha mãe. Eu sabia o que eles queriam. Eles queriam que eu voltasse para o ninho, que eu aceitasse o papel de mártir para que a empresa da família e a carreira de Murilo não fossem destruídas por um processo judicial ou por um linchamento social. 3 dias depois, eu permiti que eles entrassem. Papai entrou primeiro, com seu passo pesado de quem comanda fazendas e pessoas. Mamãe veio logo atrás, com os olhos inchados de um choro que eu sabia ser mais por vergonha do que por empatia. Eles se sentaram no meu sofá de linho cinza, e por um momento, ninguém falou nada. O barulho do trânsito na Avenida T8 parecia um ruído de fundo distante. Lorena, minha filha, meu pai começou, sua voz tentando encontrar aquele tom de autoridade paternal que sempre me dobrou. O Murilo está arrasado. Ele sabe que errou, mas ele quer consertar as coisas. E a sua irmã, bem, a Tainá é instável, você sabe. Ela está em uma gravidez de risco por causa de todo esse estresse. Eu o observei. Notei como ele evitava olhar nos meus olhos. Ele estava jogando o jogo da culpa, usando a fragilidade de Tainá como escudo. E como vocês sugerem que eu conserte isso, pai? Perguntei, minha voz saindo tão fria quanto a água de um poço profundo. Nós conversamos com os advogados do Murilo. Mamãe interveio, aproximando-se para tentar pegar minha mão. Eu me esquivei sutilmente. Ele está disposto a assinar um acordo financeiro vitalício para você, além de manter o casamento no papel por 1 ano, só para as aparências. Depois, fazemos um divórcio amigável. E sobre o bebê, bom, nós cuidaremos dele como um neto da casa. Tainá vai para a fazenda no Mato Grosso, como seu pai disse. Ninguém precisa saber de quem é o filho. Era uma proposta obscena. Eles estavam tentando comprar o meu silêncio e a minha dignidade com reais e mentiras. Mas foi naquele momento que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que exigiria de mim uma atuação digna dos palcos. Tudo bem, eu disse, deixando meus ombros caírem e forçando um soluço seco. Se é para o bem da família, eu aceito. Mas eu tenho uma condição. Os olhos de ambos brilharam de alívio. Era a ganância por estabilidade vencendo a moralidade. Qualquer coisa, minha querida, papai exclamou. Eu quero que a Tainá faça um exame de DNA. Agora. Não vou passar 1 ano fingindo ser esposa de um homem que tem um filho com a minha irmã sem ter a certeza absoluta. Eu preciso desse papel para minha paz mental. E quero que o exame seja feito em uma clínica que eu escolher, com acompanhamento do meu advogado de confiança. Eles hesitaram por um segundo. Vi a sombra da dúvida passar pelo rosto de mamãe, mas a necessidade de resolver o problema era maior. Eles concordaram. Nas semanas que se seguiram, eu me tornei a personificação da filha obediente. Voltei para a casa dos meus pais temporariamente, frequentei jantares onde Murilo aparecia com cara de arrependido, pedindo perdão de joelhos enquanto eu, internamente, sentia nojo de cada toque seu. Tainá, por sua vez, agia como a vítima perfeita. Ela andava pela casa com a mão na barriga ainda inexistente, choramingando pelos cantos e recebendo mimos que sempre foram meus. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que, ao final daquele teatro, Murilo seria dela e eu seria apenas a irmã amargurada com uma conta bancária cheia. O dia da coleta de sangue foi tenso. Fomos a um laboratório discreto no setor marista. Tainá estava pálida, Murilo evitava contato visual e eu permanecia como uma estátua de gelo. O enfermeiro, alheio ao drama familiar que se desenrolava ali, fez o seu trabalho com uma eficiência burocrática. O prazo para o resultado era de 30 dias. 30 dias. Esse foi o tempo que usei para cavar a cova deles. Enquanto eles acreditavam que eu estava apenas esperando o resultado para seguir em frente com o acordo, eu estava usando meu acesso às contas da empresa e aos documentos de Murilo. Eu descobri que a traição com Tainá era apenas a ponta do iceberg. Murilo vinha desviando fundos dos projetos de arquitetura para sustentar um vício em apostas de alto luxo e para pagar presentes para Tainá há meses. Minha irmã, por sua vez, não estava apenas grávida, ela estava usando a gravidez para chantagear não só o Murilo,
mas também o nosso pai, ameaçando contar detalhes sobre certas irregularidades fiscais da família se não recebesse uma fatia maior da herança antecipada. Eles eram um ninho de cobras, e eu estava aprendendo a falar a língua delas. O calor de outubro chegou, trazendo consigo as primeiras chuvas que lavavam a poeira das folhas das mangueiras, mas o ar continuava pesado. Na noite em que o envelope virtual com o resultado do DNA chegou ao meu e-mail, eu não o abri imediatamente. Preparei um café forte, sentei-me na varanda do meu apartamento e observei o horizonte de Goiânia. Eu sabia que, a partir do momento em que clicasse naquele arquivo, não haveria volta. Quando finalmente abri o documento, meus olhos correram rapidamente para a conclusão. Li uma vez. Li 2 vezes. Um riso amargo escapou da minha garganta, perdendo-se no vento da noite. O que estava escrito ali era muito mais perverso e perfeito do que eu jamais poderia ter planejado. O golpe final estava pronto. Eu só precisava reunir todos para o grande anúncio. Meus pais haviam organizado um jantar de reconciliação para aquela noite, acreditando que o DNA confirmaria o vínculo de Murilo e que o acordo seria selado. Eles não perdiam por esperar. O escândalo no casamento foi apenas o aperitivo. O banquete da minha vingança seria servido agora, e o gosto seria inesquecível. A chuva de outubro finalmente caiu sobre Goiânia, mas não trouxe o frescor esperado. Em vez disso, o ar tornou-se uma massa úmida e sufocante que parecia prender os aromas dentro da sala de jantar da minha família. O cheiro de lombo assado com ervas e o perfume adocicado do vinho tinto que meu pai fizera questão de abrir flutuavam pelo ambiente, misturando-se ao odor metálico da chuva que batia contra as vidraças de cristal. A mesa estava impecável, toalha de linho, talheres de prata que pertenciam à minha avó e um arranjo central de orquídeas que parecia observar a todos nós com uma estranha solenidade. Ali, sentados sob o brilho do lustre de legítimo cristal, estávamos nós, a imagem da família perfeita que acabará de superar um pequeno percalço. Murilo estava à minha direita, usando um relógio de ouro que, agora eu sabia, fora comprado com dinheiro desviado de um de seus clientes. Ele tentava manter uma postura ereta, mas seus olhos evitavam os meus, fugindo constantemente para a taça de vinho. À minha esquerda, Tainá exibia uma expressão de falsa modéstia, a mão repousando sobre o ventre como se estivesse protegendo um tesouro sagrado. Meus pais presidiam a mesa, sorrindo com um alívio que me causava náuseas. Eles acreditavam que, após aquele jantar, o problema estaria enterrado sob camadas de acordos financeiros e silêncios cúmplices. É tão bom ver todos nós juntos de novo, minha mãe, Heloísa, disse, levantando sua taça. Os tempos foram difíceis, mas a família é o que nos sustenta. Lorena, querida, você foi uma fortaleza. Sua maturidade em aceitar a Tainá de volta e perdoar o Murilo nos orgulha imensamente. Olhei para ela. O batom perfeitamente aplicado, o colar de pérolas, tudo nela exalava uma negação patológica da realidade. Eu não chamaria de maturidade, mamãe, respondi, minha voz saindo baixa e cortante, como uma lâmina deslizando sobre veludo. Eu chamaria de clareza. O silêncio caiu sobre a mesa. O som dos talheres batendo nos pratos de porcelana parou abruptamente. Papai, Otávio, limpou a garganta, o rosto começando a ganhar aquele tom avermelhado de quando se sentia confrontado. Bem, o que importa é que o exame de DNA chegou. Ele interveio, tentando mudar de assunto. Murilo já se comprometeu com tudo o que conversamos. Tainá, você terá todo o suporte. Lorena, sua compensação já está sendo processada pelos advogados. Vamos brindar ao futuro. O futuro é algo curioso, não é? Eu disse, pegando a bolsa que estava no chão ao meu lado. Ele depende inteiramente de verdades sólidas. E a verdade, pai, é um conceito que parece ter se perdido nesta casa. Retirei 4 envelopes pardos da bolsa e os coloquei sobre a mesa, um na frente de cada um deles. O som do papel batendo na madeira maciça pareceu um tiro no silêncio da sala. O que é isso, Lorena? Tainá perguntou, sua voz falhando levemente. A mão que estava em sua barriga tremeu. O resultado do exame, Tainá. E alguns bônus, eu sorri, mas não havia calor naquele gesto. Por favor, Abraham. Eu faço questão que leiam cada linha. Murilo foi o primeiro. Suas mãos suadas rasgaram o papel com pressa. À medida que seus olhos percorriam o documento, a pouca cor que restava em seu rosto desapareceu completamente. Ele olhou para Tainá, depois para o documento, e sua boca se abriu em um silencioso de puro choque. Probabilidade de paternidade, 0%.
Eu li em voz alta, saboreando cada sílaba como se fosse a mais fina iguaria. Parece que o bebê não é do Murilo, Tainá. Que surpresa, não é? Todo aquele drama no meu casamento, toda aquela humilhação pública por um filho que você sabia que não era dele. Minha mãe soltou um arquejo sufocado. Meu pai arrancou o papel da mão de Murilo, os olhos saltando das órbitas. Tainá. O que significa isso? Meu pai rugiu. Mas Tainá não respondeu. Ela estava olhando para o segundo documento que eu havia incluído no envelope dela. Eram fotos. Fotos dela com o ex-namorado, um rapaz de caráter duvidoso que meu pai havia proibido de entrar em casa anos atrás. Elas tinham data, 3 semanas antes do meu casamento. Você achou que poderia usar um golpe da barriga para forçar o Murilo a ficar com você e, de quebra, garantir uma pensão gorda da nossa família, não foi? Eu continuei, mantendo a calma enquanto o caos explodia ao meu redor. Você sabia que o Murilo estava vulnerável e usou isso. Mas o que você não sabia, irmãzinha, é que eu não sou mais a Lorena que aceita migalhas de afeto. Lorena, por favor. Murilo tentou falar, mas eu levantei a mão, silenciando-o. Calado, Murilo. O seu envelope tem algo ainda mais interessante. São as cópias dos extratos das contas da empresa. Eu sei sobre o desvio de R$ 2 milhões no projeto do condomínio de luxo no setor Jaó. Eu sei sobre suas dívidas de jogo com pessoas que não aceitam desculpas como pagamento. Ele empalideceu a ponto de parecer que ia desmaiar. Meus pais olhavam de um para o outro, perdidos no turbilhão de revelações. A imagem da família perfeita estava sendo triturada na frente deles, e eu era a mão que alimentava o triturador. E para vocês, papai e mamãe, eu disse, olhando diretamente para o homem que me ensinou que família vem antes de tudo apenas para proteger o próprio nome. O envelope contém as provas da conivência de vocês com as fraudes fiscais do Murilo. Eu sei que você, pai, ajudou a lavar parte do dinheiro através da fazenda. Achei que seria justo que todos soubessem que estamos todos no mesmo barco, um barco que está afundando rápido. A sala de jantar, antes um símbolo de status, agora parecia uma cela de prisão. Tainá começou a chorar de forma histérica, mas desta vez ninguém correu para acalmá-la. Mamãe estava estática, as lágrimas borrando sua maquiagem cara, enquanto meu pai batia o punho na mesa, fazendo o vinho espirrar na toalha de linho como sangue. Você enlouqueceu? Meu pai gritou. Você vai destruir todos nós? A sua própria família? Família? Eu me levantei, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Vocês deixaram de ser minha família no momento em que me pediram para perdoar uma traição nojenta em nome de uma reputação vazia. Vocês não me protegeram. Vocês tentaram me usar como moeda de troca para manter as aparências. Caminhei até a cabeceira da mesa e olhei para cada um deles. O ódio nos olhos de Tainá, o medo nos de Murilo, a decepção amarga nos dos meus pais. Eu nunca me senti tão viva. Eu já enviei as cópias desses documentos para um local seguro. Se qualquer coisa acontecer comigo, ou se vocês tentarem me impedir de sair daqui com o que é meu por direito, tudo isso vai parar nas mãos do Ministério Público e da imprensa de Goiânia em 10 minutos. Peguei minha taça de vinho, ainda cheia, e a levantei. Um brinde à verdade, eu disse. Ela dói, mas liberta. Virei as costas e saí da sala sem olhar para trás. Enquanto atravessava o corredor, ouvi o som de algo sendo arremessado contra a parede e os gritos de acusação começando entre eles. A chuva lá fora agora caía com força total, lavando as ruas de Goiânia. Eu entrei no meu carro e, pela primeira vez desde o dia do casamento, respirei fundo. O ar não estava mais pesado. O capítulo 3 terminava ali, mas a minha história estava longe do fim. Eu tinha destruído as pontas que me ligavam ao passado. Agora, era a hora de construir o meu próprio império sobre as cinzas do que eles chamavam de lar. 6 meses. Esse foi o tempo que a terra levou para absorver a água das chuvas e florescer novamente no coração de Goiás. E foi o tempo que levei para ver as ruínas do império de vidro dos meus pais serem lentamente reclamadas pelo mato. Eu estava sentada na varanda de um café no setor oeste, observando o movimento dos carros na Praça do Sol. O cheiro de café recém-passado e pão de queijo quentinho, tão típico das nossas manhãs goianas, trazia uma paz que eu não sentia há décadas. Eu não era mais a filha do Dr. Otávio ou a esposa do renomado Murilo. Eu era apenas Lorena, uma mulher que havia retomado as rédeas da própria existência. A noite do jantar de reconciliação havia sido o marco zero. Quando saí daquela mansão, não levei arrependimentos, apenas uma pasta digital que era meu seguro de vida.
Eu não precisei denunciá-los formalmente para a polícia de imediato. A própria podridão interna do esquema deles fez o trabalho. Quando Murilo percebeu que eu tinha as provas dos seus desvios, o pânico o levou a cometer erros ainda maiores. Ele tentou retirar o que restava das contas da empresa para fugir, mas foi interceptado pelos sócios que eu, anonimamente, havia alertado. Murilo não estava mais desfilando com seus relógios de ouro pelo setor marista. A última notícia que tive, através de um antigo colega de faculdade, era de que ele estava morando em um apartamento minúsculo na periferia, respondendo a 3 processos por estelionato e com o registro profissional cassado. A queda do arquiteto de ouro foi o assunto preferido das rodas de conversa da alta sociedade por meses. O sorriso que me enganou por anos agora era apenas uma lembrança amarga em fotos de jornais jurídicos. Mas a justiça mais poética foi reservada para Tainá. Minha irmã, que sempre acreditou ser a protagonista de um drama romântico, viu seu roteiro se transformar em um filme de realismo cruel. O bebê nasceu em março. Um menino saudável, com os olhos escuros e a pele morena do ex-namorado que meu pai tanto desprezava. Não havia como esconder a verdade. O DNA que eu exigi na frente de todos não deixou margem para dúvidas ou mentiras. O tal namorado, quando soube da criança, desapareceu no mundo, deixando Tainá com a responsabilidade que ela nunca quis ter meus pais. Para evitarem um escândalo ainda maior, a mantiveram na fazenda, longe dos olhos julgadores de Goiânia, mas o isolamento era a pior prisão para alguém que se alimentava de atenção. Eu terminei meu café, sentindo o calor do sol da manhã começar a esquentar minha pele. Meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem da minha advogada, a doutora Soraya, confirmando que a venda da minha parte na empresa da família havia sido finalizada. Eu recebi cada centavo que me era de direito, sem descontos, sem favores. Com esse dinheiro, abri minha própria consultoria jurídica independente. Meu escritório era pequeno, mas as paredes eram sólidas, construídas sobre a base da integridade que eu quase perdi tentando agradar a quem não me amava. Com licença, Lorena? Uma voz familiar me tirou dos pensamentos. Levantei os olhos e vi minha mãe. Heloísa parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. O colar de pérolas ainda estava lá, mas o brilho nos olhos havia se apagado. Ela carregava uma sacola de papel de uma padaria próxima, um gesto comum que parecia estranhamente deslocado nela. Oi, mãe, respondi, mantendo a voz neutra. Não havia ódio, mas também não havia a antiga submissão. Eu soube que você estaria por aqui. Eu só queria ver como você estava. Seu pai não sai mais de casa, Lorena. Ele passa o dia no escritório da fazenda, tentando salvar o que restou das terras. E a Tainá, ela não para de chorar. O bebê é lindo, mas ela não sabe o que fazer. Eu a observei com uma curiosidade quase clínica. Ela estava ali tentando, mais uma vez, me puxar para dentro do buraco emocional deles usando a culpa como corda. Eu estou bem, mãe. Pela primeira vez na vida, eu estou realmente bem, eu disse, fechando meu notebook. E sobre o papai e a Tainá, eles estão apenas colhendo o que plantaram. Vocês escolheram proteger a mentira. Eu escolhi sobreviver à verdade. Você não vai nem conhecer seu sobrinho? Ele é da família, Lorena. Ela insistiu, a voz trêmula. Família é quem cuida, mãe. Família é quem não te joga aos leões para salvar as aparências. Aquele bebê merece uma vida melhor do que a que nós tivemos naquela casa de segredos. Espero que a Tainá aprenda a ser mãe, de verdade. Mas eu não faço parte desse ciclo. Eu me levantei, coloquei minha bolsa no ombro e deixei o valor da conta sobre a mesa, incluindo uma gorjeta generosa para o atendente. Olhei para minha mãe uma última vez. Não havia triunfo no meu rosto, apenas a calma de quem cruzou o deserto e encontrou água. Adeus, mãe. Diga ao papai que o acordo de silêncio continua valendo, desde que ele não tente interferir na minha vida novamente. Eu cumpri minha parte. Agora, vivam com a de vocês. Caminhei em direção ao meu carro, sentindo o vento seco do cerrado balançar meu cabelo. O som da cidade ao meu redor, as buzinas, o barulho das obras, as conversas nas calçadas, tudo parecia mais nítido, mais real. Eu tinha 29 anos e uma vida inteira pela frente, desimpedida de noivos traidores e pais manipuladores. Minha vingança não foi sangrenta, nem barulhenta. Foi uma limpeza cirúrgica. Eu removi o câncer da minha vida e deixei que ele consumisse apenas a si mesmo. Enquanto dirigia pelas avenidas arborizadas de Goiânia, vi um ipê amarelo começando a soltar suas primeiras flores,
um clarão dourado contra o céu azul metálico. Assim como aquela árvore, que precisa do rigor da seca para florescer com toda a sua força, eu precisei da escassez de amor e da dureza da traição para descobrir a potência que existia dentro de mim. A Lorena que entrou naquela igreja de renda francesa morreu sob os pés daquela mangueira centenária. A mulher que agora estacionava em frente ao seu próprio escritório era feita de algo muito mais resistente. Eu não precisava de um casamento de fachada ou da aprovação de uma elite hipócrita. Eu tinha a mim mesma. E, no fim das contas, essa era a única união que realmente importava. A história que começou com um brinde quebrado terminou com o silêncio sereno da vitória. Eu estava livre. E a liberdade, eu descobri, tinha o gosto doce e selvagem de um fruto colhido direto do pé, sem as mãos de ninguém para me dizer como saboreá-lo.